Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano, como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de história, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as invasões holandesas que ocorreram no Brasil no período em que ele ainda era colônia de Portugal. Mas antes da gente começar com a nossa aula de hoje, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui no comentário da plataforma que estão presentes, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui na plataforma, tá certo? Então agora eu vou fazer a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carol da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento, o Anderson Diego e Naila Vitória. Então agora, meus amores, eu vou começar as explicações sobre as invasões holandesas, tá? Então vejam, primeiro de tudo que a gente deve ter em mente, durante muito tempo, a Holanda foi colônia da Espanha. E por que eu tô falando isso? Porque o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele morre, né? Ele desaparece em alto mar, então ele é dado como morto. Ele parte em busca de novos caminhos para as Índias e ele não retorna mais para Portugal, então ele é dado como morto. E aí, o trono português fica totalmente sem ninguém para assumir. E aí, Filipe II, que era rei da Espanha naquela época, assume o governo de Portugal. E aí, Portugal, que até então tinha uma boa relação comercial com os holandeses, né? Os holandeses compravam muita mercadoria de Portugal, da colônia de Portugal, do Brasil. Então, eles acham que agora a Espanha está com o governo de Portugal. E Portugal tem uma colônia muito importante, que é o Brasil. Então, os holandeses acham que eles vão ser prejudicados nisso, porque os holandeses já haviam sido colônia da Espanha e agora eles são independentes. Então, acaba por achar que vão ficar, de certa forma, prejudicados. E aí, por Portugal estar sob domínio da Espanha, é que os holandeses resolvem invadir o Brasil, que era a colônia de Portugal, que agora está sob domínio espanhol. Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 43, onde a gente tem invasões holandesas. E eu vou falar para vocês um pouco sobre isso. O açúcar produzido no Brasil era transportado para a Europa por holandeses e portugueses que mantinham um bom relacionamento. Porque, vejam, os holandeses também tinham um grande interesse na produção de açúcar. Portugal era o precursor da produção de açúcar, porque plantavam aqui na sua colônia, Brasil, a cana-de-açúcar. Então, isso gerava muitos recursos, né? Muito valor econômico. E Portugal e a Holanda tinham um bom relacionamento. Só que a Holanda distribuía esse açúcar para o mercado europeu usando suas embarcações, até que o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu e não deixou ninguém para assumir o trono, ou seja, nenhum herdeiro. O rei da Espanha, Filipe II, por ser neto do antigo rei de Portugal, Dom Manuel I, assumiu o trono português. Isso se chama sucessão por via hereditária. Assim houve a chamada União Ibérica, junção das coroas portuguesa e espanhola sobre o mesmo governo. Eu vou tentar aqui procurar para vocês, para colocar, para vocês verem aqui na plataforma, o brasão desse período, onde tem a junção da Espanha e Portugal. Né? A tão falada União Ibérica. Eu quero tentar mostrar para vocês o brasão, para vocês verem. Nesse período que Portugal e Espanha ficaram unidos como um único reino, através do governo do rei Felipe II, tá bom? Que era o rei da Espanha.
Tal situação proporcionou alguns problemas para Felipe II, pois seus antigos inimigos, ingleses, franceses e holandeses, procuraram invadir o Brasil, agora uma colônia da Espanha. Em 1624, a Holanda invadiu o Brasil, chegando pela Bahia. Nessa época, o governador Diogo de Mendonça Furtado foi preso pelos holandeses que se apoderaram da cidade de Salvador. O bispo Dom Marcos Teixeira organizou, junto com os senhores de engenho, trabalhadores e escravos, a resistência aos invasores. No ano de 1625, Portugal e Espanha uniram-se e enviaram esquadros para expulsar os holandeses. Em 1630, os holandeses invadiram novamente o Brasil, desta vez por Pernambuco, pois era a capitania que mais produzia açúcar. Então, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: a Holanda tinha grande interesse na produção de açúcar. Era isso que eles queriam, era isso que atraía eles para cá. E o que acontece é que Pernambuco era uma das capitanias que mais prosperaram justamente por causa desse processo do cultivo da cana-de-açúcar. Então, era muito interessante, era conveniente para os holandeses que quando eles invadissem o Brasil, eles invadissem no território pernambucano, no território que tinha ali o maior desenvolvimento da cana-de-açúcar e do cultivo do açúcar, né? Já que eles tinham interesse nesse tipo de economia, tá? Aí a gente vai para a página 44. O governador de Pernambuco era Matias de Albuquerque. Ele fugiu para o interior e fundou o Forte do Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda de indígenas e escravos, eles conseguiram resistir por algum tempo aos holandeses, organizando pontos de ataque. Domingos Fernandes Calabar conhecia cada um desses pontos e passou para o lado dos holandeses, ajudando-os. E assim os holandeses conseguiram vencer. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. No ano de 1637, a Holanda manda para o Brasil o conde João Maurício de Nassau, que assumiu o governo em Pernambuco. Devido às invasões holandesas e às brigas entre holandeses e pernambucanos, Pernambuco estava em um péssimo estado. Maurício de Nassau ajudou a população, emprestou dinheiro para que eles se organizassem, liberou o culto de outras religiões, construiu palácios, pontes, canais, trouxe com ele pintores, cientistas e artistas. Com ele também embelezou Recife e passou a ser conhecida como Cidade Maurícia em sua homenagem. Então vejam. Lembram que eu já disse a vocês que era muito difícil a gente ter uma comunicação da colônia com a metrópole? No caso, Brasil colônia, comunicação com a metrópole Portugal, era muito difícil, demorava meses e meses. Então, os colonos daqui, os senhores de engenho daqui de Pernambuco, eles enfrentavam vários problemas econômicos e não tinham como pedir ajuda. Então, quando os holandeses invadem, que está tudo estabilizado, que Maurício de Nassau vem para governar esse território pernambucano sobre o domínio holandês, ele começa a emprestar dinheiro, a fazer empréstimo para que os senhores de engenho consigam, como é que eu posso falar? Consigam melhorar a sua economia, melhorar os seus engenhos, consigam de fato fazer dinheiro com o cultivo da cana-de-açúcar, conseguir se livrar das dívidas e tudo mais. Só que há um lado negativo nisso, porque da mesma forma que Maurício de Nassau começava a trazer mudanças, ele transformou muito Recife. Até hoje a gente tem resquícios da influência holandesa aqui em Recife. Quando eu falei para vocês sobre a história de Recife, eu disse sobre isso, que a gente tem até hoje a influência, resquícios aqui em Recife, né, da influência marcante dos holandeses. E aí Maurício de Nassau emprestava dinheiro, e os senhores de engenho não pagavam esses empréstimos. Então acabava por deixar uma dívida enorme, maior do que se tinha com os holandeses. E esse foi um dos pontos que fez com que Maurício de Nassau acabasse por sair do governo, ser mandado de volta para a Holanda e não continuar como governador de Pernambuco no período em que a Holanda estava aqui.
estava de posse desse território, né? E também vale salientar que aqui os holandeses aprenderam o processo do cultivo da cana-de-açúcar, como funcionavam os engenhos aqui de açúcar, como era toda essa questão, né, dos engenhos, do cultivo de açúcar, como se fazia para fazer a distribuição, tudo isso eles aprenderam aqui, em Pernambuco. E quando saíram daqui, que foram expulsos, eles levaram tudo que aprendeu daqui para as suas Antilhas. E aí o açúcar antilhano produzido pelos holandeses começou a fazer concorrência direta com os açúcar produzido pelo Brasil de Portugal, certo? Brasil, colônia de Portugal. Aqui a gente tem uma foto, né, de Maurício de Nassau, que é Olhos sobre a Tela, de Jambem. E assim, gente, o Museu do Homem do Nordeste, ele tem... A gente foi, né, para o Museu do Homem do Nordeste. A gente não foi, se eu não me engano. E ele tem alguns quadros, algumas pinturas que representam esse período, né? E Ricardo Brenan também, as exposições de quadros e obras, a gente tem também algumas pinturas que representam esse período dos holandeses aqui em Pernambuco. Assim, gente, eu particularmente, quando eu penso sobre o período que os holandeses estavam aqui em Pernambuco, eu acho que trouxeram grandes coisas positivas, sim, porque transformou Recife de vila para uma cidade, tanto é que depois recebe o nome de Cidade Maurícia, trouxe grandes mudanças. Então, isso aumentou muito a economia de Recife, saiu do patamar de vila para uma cidade, melhorou de certa forma a qualidade de vida, né? Trouxe coisas que até então Recife não possuía. Então, criação de pontes, de canais, tudo isso, gente, foi constituído no governo holandês aqui em Recife, né? Aqui em Pernambuco. Então, eu acho sim que teve o lado positivo, da mesma forma que teve o lado negativo. Porque, querendo ou não, os holandeses deixam aqui em Pernambuco a sua herança. E também vale salientar que os franceses, voltando para o assunto da aula passada, eles também deixaram um pouquinho da sua herança, principalmente no Maranhão. Eles deixaram um pouco da sua herança lá, né? E a herança que eu falo é construções, cultura mesmo, fortes. Então, é muito interessante a gente falar sobre essas questões aqui. Os pintores Franz Post e Albert Eckel estavam entre os artistas que vieram com Nassau para o Brasil. Eles se destacaram pintando as paisagens e natureza, né, representando os habitantes, a fauna e a flora do Brasil. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. Gente, não pensem que essa volta de Maurício de Nassau é porque, não precisamos de Maurício de Nassau aqui, ele tem que vir. Não, não é isso. Ele volta porque, devido a esses grandes empréstimos que eles fez para os senhores de engenho, as coisas começam a sair do controle, ele não consegue reverter algumas situações que ocorrem aqui dentro da colônia e ele é mandado de volta, né? Com a partida de Maurício de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas, certo? Revoltados, os senhores de engenho resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. Porque, querendo ou não, os holandeses estavam aqui, sim, ajudaram, trouxeram uma melhoria de vida para Recife, sim, mas eles tinham que pagar impostos. Tudo gira em torno de se pagar impostos, né? Então, a luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram, até que finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vender na Europa. E é essa produção, como eu já falei para vocês, que lá na frente vai ocasionar problemas, porque vai se tornar, de fato, concorrente. E o que isso quer dizer? Brasil, colônia de Portugal, vendendo com um valor X, os holandeses vendendo com o mesmo valor ou menor. Fazer concorrência. Então, imagina, você tem um açúcar que está sendo vendido 5 vezes mais barato do que o valor do Brasil, que é de domínio português. Você vai comprar o dos holandeses ou do de Portugal.
o dos holandeses. E vale muito salientar que todo esse processo de como trabalhar com a cana-de-açúcar, como trabalhar com essa questão do açúcar, os holandeses tiraram de ensinamento daqui de Pernambuco. Eles aprenderam aqui e levaram para suas outras colônias nas Antilhas, tá? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês sobre as invasões holandesas. E agora eu vou explicar a atividade de casa. Como atividade de casa, vocês vão fazer as páginas 45 e 46, tá certo? E aí eu vou explicar. Primeiro, qual foi o estado invadido pelos holandeses em 1624 e em 1630? Qual foi o estado que foi invadido? Segundo, qual país era encarregado de distribuir o açúcar na Europa? Terceiro, complete a frase. Em 1624, o governador da Bahia era... Vocês vão dizer para mim. Quarto, por que os holandeses invadiram Pernambuco? Gente, lembrem muito que antes da morte do rei Dom Sebastião, dele desaparecer, eu vou ver se eu acho um vídeo para vocês contando sobre o mito do sebastianismo e coloco aqui na plataforma para vocês verem também, tá? Que é super interessante. Eles tinham uma boa relação, mas a partir do momento que Portugal passa a ser domínio da Espanha, que já foi governante da Holanda, gira um problema. E aí eles resolvem invadir por considerar que eles estão em desvantagem, tá? Eles não reconhecem esse acordo, né? Estão em desvantagem. O acordo que eu falo é do Tratado de Tordesilhas, tá, gente? Os holandeses, franceses não reconheciam, os ingleses não reconheciam. Que era um acordo que só beneficiava Espanha e Portugal, enquanto os outros reinos não beneficiavam. Isso gerou muitas invasões. Quinto quesito. Qual foi a contribuição de Domingos Fernandes Calabar para a vitória dos holandeses? Sexto, o que foi a insurreição pernambucana? Sétimo, quem construiu? Letra A, o Forte do Arraial de Bom Jesus. Letra B, palácios, pontes, canais, etc., embelezando Recife. Oitavo, marque um X na resposta correta. Quem resolveu passar para o lado dos holandeses conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Foi um brasileiro, espanhol ou holandês. Letra B, como ele se chamava? Mendes Sá, Diogo de Mendonça Furtado, Domingos Fernandes Calabar. O nono, qual é o nome completo do enviado pela Holanda para governar Pernambuco? Décimo quesito. Observe o mapa, depois responda as perguntas abaixo. Dominação holandesa no Brasil. Até 1637 e de 1638 até 1654. Letra A. O que é que mostra no mapa aí? O que é que está mostrando aqui? Letra B. Cite os nomes atuais de duas cidades invadidas pelos holandeses. Letra C. Onde aconteceu a primeira invasão holandesa? Vocês vão dizer aqui. Gente, vejam só. Uma coisa que vale salientar é que os holandeses invadem Pernambuco justamente porque Pernambuco, em relação ao cultivo da cana-de-açúcar, a produção do açúcar é a capitania que mais prosperou. Então, era conveniente, era interessante para os holandeses invadir Pernambuco, porque ali eles iam ter acesso à cana-de-açúcar, a técnicas de engenho, de trabalhar no engenho. Eu acho que eu já falei para vocês, mas existem dois tipos de engenho, o engenho de purgar e o engenho de trapiche, né? E aí, eles conhecem essa forma de engenho, né? E eles pegam esse conhecimento e colocam nas suas Antilhas quando eles são expulsos para cá, são expulsos do Brasil, né? Eles colocam o que eles aprenderam aqui, levam para suas Antilhas. Engenhos, né? Cultivo da cana-de-açúcar, solo propício para o cultivo da cana-de-açúcar, como fazer o açúcar, tudo isso. Porque, gente, até um certo tempo, quem dominava todo esse comércio de açúcar era Portugal. Gente, percebam a grandiosidade disso. Portugal, durante muito tempo, era o único produtor de açúcar. E que tinha a ajuda dos holandeses para expandir e vender seu mercado para outros países da Europa. Sabiam? E, assim, a gente pode até considerar o açúcar como um certo tipo de especiaria, que não era algo que se tinha
em abundância que esse era conhecido, né? Então Portugal durante muito tempo, gente, dominou e dominou e dominou. E isso quando os holandeses vieram para cá, eles faziam toda essa venda, achou interessante o quê? Vamos aprender como é que faz o cultivo da cana de açúcar. Vamos aprender como é que se trabalha no engenho de purgar. Purgar, gente, eu falo porque era onde se tinha o cultivo da cana-de-açúcar, era onde fazia o açúcar, tá, gente? Eu vou ver se eu encontro fotos, vou mostrar pra vocês. E o de trapiche era de força animal, né? Ou força da água. E assim, gente, eu já fui para um engenho em Vicência, que era um engenho de purgar. E eu não sei se até hoje tem, porque eu visitei esse engenho no ano de 2012. Olha quantos anos tem que eu visitei esse engenho em Vicência. E aí, gente, esse engenho, ele tem o purgar, que é o quê? Eu vou chamar de panela, mas não é panela, gente. É como se fosse um recipiente enorme, 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 enorme. Onde os escravos ficavam ali, ó, junto com um pilão enorme, mexendo o caldo de cana para fazer o açúcar e aquilo superaquecendo. É super interessante. Eu vou procurar imagens para mostrar para vocês, vale muito a pena. É super, super interessante. Eu queria muito, 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 se eu tivesse a oportunidade, levar vocês para conhecer esse engenho. Lá em Vicência, eu nem sei, gente, se ele ainda funciona, se ele ainda está aberto para visitação. Eu fui em 2012. Tem muitos anos isso, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá? Um beijo pra vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser. Eu vou tentar encontrar, né, pra vocês a história do mito do Sebastianismo em vídeo, pra vocês verem, e algumas fotos do engenho de Purgar, engenho de Trapiche, tá bom pra vocês. Então, um beijo, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meus queridos do quinto ano.